E aí, pessoal, e para finalizar, temos a questão 11, em que ela junta dois aspectos, duas médias, e aí acaba que o contexto dela muda um pouco quando comparado aos outros, tá certo? Porém, alguns de vocês fizeram a questão perfeitamente na sala, e isso ajudou bastante, e tem algumas outras formas de resolver, tá certo? E aí ela diz o seguinte: em uma turma de 60 alunos, 10 foram reprovados. Consequentemente, já fica na cabeça de vocês quantos foram aprovados, tá certo? 60 tem 60 alunos, 10 foram reprovados. Sabendo que a média dos alunos aprovados foi 8,5 e a média dos alunos reprovados foi de 3,4. Qual foi a média da turma, certo? Muito bem, vamos lá. Antes disso, vamos separar essas informações, tá certo? Vamos colocar assim, ó: aprovados e reprovados, certo? Reprovados. Vamos passar um traço aqui, vamos marcar direita essas informações, certo? Vamos separar aqui. E aí, além dessa separação, vamos colocar as quantidades e as médias também, tá certo? Lembrando que isso aqui é mais como questão de organização, tá certo? Essa primeira coluna, essa segunda coluna vai ser a quantidade de alunos, tá certo? E a segunda coluna vai ser a média de alunos, ok? Pronto. Daí, o que acontece? Vejam que a quantidade de alunos aprovados foram 50, não foi? Gente, mas a questão não diz isso. Mas, como eu falei, se 10 alunos foram reprovados, então 50 alunos foram aprovados. A quantidade de alunos aprovados foram 50 alunos, não foi? Perfeito. E a média deles foi 8,5. Lembre-se, ele já deu a quantidade de alunos e já falou da média. A gente já fica com a pulga atrás da orelha no seguinte: bom, como foi que ele descobriu essa média? Vocês concordam então que ele chamou, 50 alunos foram aprovados, ele chamou esses 50, aí pegou a nota de cada um e somou todas as notas. Deu um resultado lá. Esse resultado corresponde à soma dos 50 alunos que foram aprovados. Ele dividiu então por 50 e achou então uma média de 8,5. A mesma coisa ele fez com os reprovados. Foram 50 alunos que foram reprovados. E a média desses alunos foi em 3,4. A mesma coisa ele fez. Ele chamou esses 10 alunos e somou cada nota e dividiu por 10. E aí achou 3,4. Por que eu estou falando isso? Para vocês perceberem que, se essas duas informações estão separadas, a gente observa o seguinte: o objetivo da questão é achar a média da turma, não é? Agora pensem, como é que eu vou achar a média da turma? Esqueçam os valores, mas se eu quisesse achar a média da turma, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso chamar todo mundo, somar as notas um por um e dividir por quanto? Por 60. Por que por 60? Porque é todos os alunos. Aí, a gente passa para o próximo ponto. Lembra quando eu falei sobre as consequências da média? Que é o fato de quando a questão dá a média, a gente precisa de um valor. Observe o que acontece então quando a gente pensa nisso aqui. Se a gente pensar nos alunos aprovados, a média dos aprovados, tá certo? Como é que eu vou calcular a média dos aprovados? Eu vou pegar a soma das notas, não é, de cada deles, e vou dividir por quanto? Por 50, como eu falei, que é a quantidade de alunos que foram aprovados. Só que eu não tenho essa soma das notas, mas eu tenho a média dos alunos que foram aprovados. A média dos alunos que foram aprovados foi 8,5. Isso aqui é igual a essa soma das notas dividido por 50. Ficou perfeito. Por quê? Quando eu passo esse 50 que está dividindo para lá multiplicando, então isso significa dizer que a soma das notas vai ser igual a 8,5 vezes 50. E, portanto, nós vamos ter esse valor igual a
425, tá certo? 8,5, ou melhor, 85 vezes 10 dá 850, dividido por 2 dá 425. Isso aqui é o quê? 425 pontos, tá certo? Ué, como assim? Isso significa dizer que quando ele pegou os 50 alunos e somou as notas de cada um por um, a soma dessas notas deu 425 pontos, tá certo? Só dos alunos aprovados, ok? E observe que são quantos alunos? 50 alunos, ok? Aí, a gente vai analisar agora esse mesmo detalhe para a média dos reprovados. Como é que a gente vê a média dos reprovados? É a mesma coisa. A soma das notas dos reprovados, não é? Dividido por 10, porque é a quantidade deles. Só que a média dos reprovados eu tenho, foi 3,4. Isso aqui é igual a soma das notas, não é? Dividido por 10. Assim, está dividindo, passa multiplicando. Nós temos então que a soma das notas dos reprovados foi igual a 34 pontos, certo? O que significa esses 34 pontos? Da mesma coisa que os aprovados. Ele chamou os 10 alunos reprovados, somou suas notas e a soma das notas deu 34. Agora vejam. Vamos para cá para baixo. Como é que eu vou saber qual é a média geral? E aí a gente retoma algo que eu falei no início. A média geral, eu não preciso saber, eu não preciso somar os alunos todos e dividir por 60? Ah, professor, mas eu não tenho os alunos todos. Você tem. Só que essa soma já está acumulada, tá certo? O que significa o 420 pontos? Não significa a soma das 50 notas dos alunos aprovados? Então aqui eu tenho uma soma já. E o 34 não significa as notas dos reprovados, que foram 10? Então, eu sei que a média geral vai ser a soma dos aprovados mais a soma dos reprovados. Dividido por quanto? Dividido por 60. Por quê? Porque é a quantidade total. 50 dos aprovados mais 10 dos reprovados. Isso aqui, portanto, vai ficar igual a 425 mais 34 dividido por 60. E aí, portanto, nós temos então que a média dos aprovados vai ser a 459 dividido por 60. Observe que é um número quebrado, vocês poderiam aproximar, tá certo? Aproximem para 460, não tem um pingo de problema. Essa divisão, ela vai ser exatamente igual a 7,65, certo? 7,65 pontos. O que significa isso? A média das notas de todos os alunos da sala, tá certo? Detalhe, esse valor, ele é a divisão de 459 dividido por 60, tá certo? Se a gente fosse fazer 460 dividido por 60, que é melhor de fazer, certo? Iria dar 7,666 e assim vai, certo? Veja então que é uma aproximação muito pequena. Isso vai estar contido na letra B, tá certo? Que seria a nossa resposta final, ok? É isso, espero que tenham entendido e gostado. Até a próxima e tchau!